Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Vamos explorar os acontecimentos mais importantes da semana, trazendo notícias para você ficar bem informado de tudo. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano está no ar. O Porto de Santos recebeu no último sábado o sino Vox Patris. O maior peregrino do mundo saiu da Polônia e viajou mais de 10 mil quilômetros até o litoral de São Paulo. Vamos conferir agora mais detalhes desse momento muito especial. Foram 35 dias de viagem. O transporte marítimo do sino Vox Patris teve início no dia 11 de abril, partindo de Gdansk, na Polônia, e terminou no sábado, com o desembarque no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O guindaste vai se posicionar em cima do número 64, que é a BI-64, que está lá, 64. Aquela torre lá vai descer o guindaste, os pregos, vai conectar o sino e a carreta vai dar ré. Por exemplo, ele já está indo lá buscar, então, naquele negócio. Ele está indo para lá, para entrar no porão, para poder conectar aquela manilha, aquela esfera que está na ponta, aquela manilha no sino, içar o sino e trazer ele. É uma operação rápida. É história que nós estamos assistindo história, aqui. Nós estamos super emocionados. Além do Vox Patris, o maior sino que badala do mundo, outros 2 sinos estavam na carga que chegou ao complexo portuário, batizados de São Lucas e São João, com 9,3 e 5,6 toneladas. Parece até pouco quando comparado com o gigante de 55 toneladas. Nós estamos super emocionados em poder descarregar o maior sino do mundo. Realmente é muito significativo para a comunidade católica, isso é muito bom para nós. E as dimensões do sino, né? Trata-se de um sino de 4 metros de altura, com 55 toneladas. Eu tenho mais de 30 anos de experiência na navegação e nunca havia descarregado um equipamento desse, um sino desse tamanho, nessas proporções. O processo para trazer os sinos ao Brasil começou há pelo menos 2 anos. Em 2023, a empresa responsável pelo transporte da carga fez uma visita técnica aos sinos em Cracóvia, na Polônia. De lá, o instrumento foi enviado para outra cidade para passar por uma restauração. O envio só foi feito após a obtenção das licenças necessárias. O sino veio embalado com uma proteção térmica para ser preservado durante a rota no mar. Para poder proteger, né, dos danos causados pela maresia, pelo tempo, porque no mar a temperatura ela pode ser muito alta ou muito baixa, né? Então a gente teve todo esse cuidado de contratar esse protetor térmico para que o sino chegasse em segurança ao Brasil. Essa carga, o sino Vox Patris, a gente chama de breakbook, é uma carga solta, ela vem dentro do porão do navio, né? Então vocês acompanharam aqui a operação, são necessários guindastes, carreta especial, tudo para poder fazer o transporte com segurança. Foram mais de 10 mil quilômetros de viagem e o sino chegou neste sábado ao Porto de Santos, o maior do país. Daqui ele segue para uma celebração que acontece na Catedral da cidade no dia 24 de maio. No próximo final de semana, o reitor do santuário vai chegar aqui a Santos, vai ser recebido pelo bispo de Santos, Dom Tarcísio, pelo pároco da catedral, o Padre Paul, e ali vão celebrar uma missa como ação de graças pela etapa concluída e pela etapa, pedindo bênçãos para a etapa que vai começar, que é levar este sino até Trindade, Goiás.
Após a celebração em Santos, o sino começa o trajeto até o Santuário da Basílica do Pai Eterno, em Trindade. Ele ainda para em Brasília, no dia 31 de maio, antes de chegar ao destino final, no dia 1º de junho. É também necessário licenças especiais para essa carga transitar nas rodovias brasileiras, né? Então, a gente teve apoio total do DENIT, eles deram uma prioridade nas licenças, no estudo das estradas, das rotas. A Polícia Rodoviária Federal também, ela vai fazer a escolta do sino, até para a proteção dos romeiros. Eu não estou aqui pensando somente numa operação logística de uma carga qualquer, mas em nome de milhões de pessoas que louvam, adoram ao Divino Pai Eterno e que construíram esse sino como uma expressão de fé. O nosso coração está em festa, na esperança de acolher o sino Vox Patris aqui em Trindade. Logo mais, antes da Romaria, nós teremos essa grande celebração. Mudando de assunto, no Vaticano, no último final de semana, aconteceu a celebração que marcou o início do pontificado do Papa Leão XIV. Milhares de fiéis de toda parte do mundo estiveram presentes ali na praça da Basílica de São Pedro. A repórter Ana Luísa Abreu traz detalhes para a gente agora. Mais de 200 mil pessoas estavam presentes, todas unidas no mesmo sentimento de fé e alegria, ao participarem pela primeira vez de uma missa presidida pelo recém-eleito Papa Leão XIV. Antes mesmo do início da celebração, um número impressionante de devotos e devotas já marcavam presença nesse dia histórico. As ruas e avenidas ao redor da Praça de São Pedro, no Vaticano, ficaram completamente lotadas de fiéis, além de autoridades civis e religiosas. A espera pelo Papa se transformou em uma enorme alegria quando o Papa Móvel entrou na praça. O pontífice foi recebido com muitos gritos de felicidade e inúmeras bandeiras de diferentes países, engrandecendo ainda mais o momento. Ao longo do trajeto no Papa Móvel, Leão XIV saudou e concedeu bênçãos aos presentes, marcando para sempre esse dia no coração dos muitos peregrinos que retornaram para casa com essa lembrança eternizada. A solene cerimônia teve início dentro da Basílica Vaticana, com uma oração diante do túmulo do apóstolo São Pedro. De lá, o evangeliário, o pálio e o anel do pescador foram levados em procissão para o altar da Praça São Pedro, enquanto o coro entoava a ladainha de Todos os Santos. Após a proclamação do Evangelho, 3 cardeais aproximaram-se de Leão XIV para o momento das insígnias episcopais petrinas. O cardeal Mário Zenari impôs-lhe o pálio e o cardeal Luiz Antônio Tagle entregou-lhe o anel do pescador. Esse foi um dos momentos mais significativos da missa, com o Papa muito emocionado. A cerimônia prosseguiu com um rito simbólico de obediência, prestada ao Papa por 12 representantes do povo de Deus, vindos de várias partes do mundo, entre eles o cardeal brasileiro Jaime Spengler. Em seguida, o pontífice realizou a sua primeira homilia,
expressão do desejo de uma igreja unida, que seja fermento para um mundo reconciliado e mais caridoso. Juntos, como um só povo, como fratelli tutti, todos como irmãos, caminhemos em direção a Deus e amemo-nos uns aos outros. A celebração contou com a participação de uma grande quantidade de religiosos, 15 arcebispos de diferentes países, além de 200 cardeais e 750 bispos e sacerdotes, todos visivelmente emocionados por compartilharem com amor essa experiência conjunta de fé. A partir dessa Santa Missa, o Papa Leão XIV assume oficialmente sua missão como líder da Igreja, como um bom pastor que guia suas ovelhas com esperança e bondade. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Nós estamos muito felizes com a chegada do Papa Leão XIV e do início do seu pontificado à frente do trabalho da Igreja. Na cidade de Arapiraca, em Alagoas, tivemos a ordenação episcopal de Dom Antônio Ranes, novo bispo da Diocese de Caicó. A TV Pai Eterno esteve presente com o padre Jadeilson, que acompanhou tudo e agora traz detalhes para a gente. Os povos vitoriosos, as portas do paraíso. Aleluia, aleluia. A TV Pai Eterno está presente nesse momento histórico, marcante para a nossa congregação, mas também para a igreja. Mais um bispo será ordenado a serviço da Diocese de Caicó. Eu estou aqui ao lado do Dom Monsenhor Antônio Ranes, que está se preparando para esse momento celebrativo. Qual o seu sentimento, Monsenhor Antônio, de celebrar esse momento singular na sua vida? O sentimento é de alegria, de gratidão a Deus pelo chamado, também à igreja pela confiança depositada na minha pessoa. E ao seu lado está um bispo que foi escolhido para ser o bispo ordenante. Perfeitamente, Dom José Luiz Magela Delgado, que foi meu mestre de noviço. A razão por que eu escolhi para me ordenar, por conta que foi meu mestre de noviço e também, além de mestre de noviço, amigo. Dom Magela, qual o seu sentimento hoje de ordenar um noviço seu? Tem um sentimento também de muita alegria e satisfação. Alegria porque a igreja acolhe um novo pastor e as nossas orações são atendidas, porque eu tenho certeza que a igreja de Caicó estava em oração e está ainda, para que Deus enviasse um pastor. E Deus envia o nosso Monsenhor Antônio Ranes. Então é essa uma gratidão a Deus e também uma alegria, porque mais um irmão no episcopado para que nós possamos fazer na nossa comunhão a colegialidade dos irmãos no episcopado. A igreja no Brasil ganha. Monsenhor Antônio, uma das pessoas que esteve no primeiro momento com o senhor também está aqui ao nosso lado, não é isso? Perfeitamente, Dom José Luiz, bispo de Pesqueira, Pernambuco, e a razão também porque eu escolhi para ser coordenante. Primeiramente, ele, no meu processo formativo, foi o nosso provincial, em todo o meu processo formativo. E tive a graça de, no último ano, no período da teologia, tê-lo como meu formador. Então, pela proximidade, por ter sido provincial, por ter sido meu formador, e também pela amizade, pela proximidade, o escolhi para ser o coordenante. Dom José Luiz, como é estar ao lado de um confrade redentorista escolhido para ser pastor da igreja? Eu fico muito feliz, nesse momento. Eu acredito que o Monsenhor Antônio vai contribuir muito para a igreja de Caicó, para a igreja do Brasil, mas também para o nosso Regional Nordeste 2. Ele é um homem de comunhão, é um homem de proximidade, é um homem do Evangelho. Então eu acredito que é uma alegria muito grande, um enriquecimento muito grande para a Igreja do Brasil, mas também para o nosso Regional Nordeste 2.
Então, a igreja está em festa, a nossa congregação está em festa. Nós vamos agora para esse momento celebrativo na matriz do Santíssimo Redentor, aqui em Arapiraca. Deves edificar a igreja, corpo de Cristo, permanecer na sua unidade, com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E nesse dia marcante para a história e para a vida da nossa igreja, eu estou agora aqui ao lado da mãe do Monsenhor Antônio Hannes. Qual o seu sentimento de hoje entregar o seu filho como bispo para a igreja? Entreguei ele a Jesus, né? A Nossa Senhora, e queria que ela me desse um filho para ser padre, né? Ela não me deu. Não. Entrego de coração. Muito feliz por esse momento, por ele estar dando mais um passo na vida dele, na missão dele, né? Agora como bispo, que Nossa Senhora o ajude, o ilumine e acolha ele. Recebe a Bíblia e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que, quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a inacessível coroa da glória. Acolhamos com alegria o nosso novo bispo, Antônio Hannes Rosendo. Aleluia! Eu estou aqui ao lado do pároco da paróquia do Santíssimo Redentor, o Padre Alessandro. Padre Alessandro, como foi a logística, a preparação para a celebração da ordenação episcopal do Monsenhor Antônio Hannes? Muito bem, acho que a comunidade abraçou a causa com todo empenho, com toda dedicação. Foi criadas equipes de acolhida de infraestruturas e assim começaram a se fazer campanha e, graças a Deus, tudo está discorrendo bem, de acordo com aquilo que foi planejado, né? E para nós, nesse momento histórico, e saber que estamos ordenando um bispo aqui na nossa paróquia, um momento histórico para a paróquia, para a Diocese de Penedo, e agradecer àqueles que vieram, àqueles que se prepararam para que essa celebração de fato acontecesse. Como é para o presbitério desta diocese hoje acolher o seu pastor, o seu bispo, que será ordenado neste dia? Olha, é uma alegria bastante grande para todos nós, porque é aquela história, né? A diocese vacante é uma coisa realmente onde para muita coisa, mesmo tendo nosso administrador, mas a expectativa era grande. Quem será aquele que vem para a nossa diocese? E graças a Deus nós podemos dizer que ficamos muito felizes com a escolha de Dom Antônio, né, que vai ser sagrado hoje, para vir para a nossa diocese, para o nosso meio. E uma característica, eu que tive contato assim um pouco direto com ele, com o colégio de consultores, e detectamos isso, a pessoa simples, humilde, e que isso aqui é bom, que isso transpira para nós segurança, transpira para nós amizade grande, graças a Deus, em poder estar aqui e acolher a pessoa dele, dia 14, com a sua posse em nossa diocese. E nesse momento de festa, de alegria, eu estou aqui ao lado de Dom Antônio, bispo da diocese de Petrolina, em Pernambuco, mas antes, bispo da diocese de Caicó. Dom Antônio, qual o seu sentimento de hoje acolher no episcopado mais um bispo para a igreja? E não só acolher mais um bispo para a igreja, mas acolher aquele que vai me substituir em Caicó. Em Caicó eu fui muito feliz, eu fiquei 10 anos e eu lembro que quando saiu minha nomeação e os bispos ligam para dar
os parabéns, eu me lembro das palavras de Dom Heitor, que foi bispo de Caicó, o quarto bispo de Caicó, e ele disse: Dom Antônio, eu fui muito feliz em Caicó e tenho certeza que o senhor vai ser feliz. Eu repeti as palavras também para o Xará. Eu disse para ele, colega, quando saiu a nomeação dele, eu disse: olha, Xará, eu fui feliz em Caicó nesses 10 anos e com certeza você também vai ser feliz. Então, é um ciclo. Eu me ofereço inteiramente todo amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos muito felizes com a ordenação do nosso confrade, o missionário redentorista, Dom Antônio Hannes, que ele tenha um bom episcopado à frente. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta com mais notícias em Primeiro Plano. Os representantes do governo geral redentorista estiveram em Bom Jesus da Lapa neste mês de maio, conhecendo as comunidades atendidas pelos missionários. Vamos agora acompanhar os detalhes na reportagem da Tamires Batista. Entre os dias 9 e 15 de maio, os missionários redentoristas que trabalham em Bom Jesus da Lapa receberam a visita canônica de representantes do governo geral da congregação. No santuário do Bom Jesus da Lapa, os padres André e Jerônimo, polonês e norte-americano, respectivamente, participaram da oração com o texto dos homens, da Santa Missa e se reuniram com missionários e colaboradores que trabalham no santuário. Uma grande alegria receber o Padre Jerônimo, o Padre André, e reafirmamos aqui o nosso compromisso de sempre mais evangelizar, e já nos sentimos família redentorista. E acho que é o momento também da gente avaliar a nossa caminhada junto com a missão redentorista, que faz um trabalho belíssimo aqui. Então a gente só pode agradecer, a todos eles por nos motivar na caminhada de fé, por estimular muitos romeiros também a vivenciar a sua fé de modo simples, humilde, mas nos levando sempre aos braços do bom Jesus. Os religiosos conheceram a realidade da missão, falaram também da experiência de conhecer o santuário e o que vão levar nos corações. O que com certeza vamos levar no nosso coração é justamente a presença de pessoas jovens, pessoas que vivem a sua juventude aqui no santuário. Nenhuma inteligência artificial vai substituir esse encontro pessoal, pessoa com pessoa, aqui que acontece justamente aos pés do bom Jesus. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a presença de pessoas com muita fé e que estão buscando o caminho do Senhor. Por isso, le dou graças ao Senhor por dar-me esta oportunidade a conhecer este santuário tão lindo. O reitor do santuário, que também é membro do Conselho Ordinário da província Nossa Senhora Aparecida, explicou a importância desta visita. Então vieram 2 aqui para o Regional Bahia, 2 para o Regional Rio de Janeiro e 2 para o Regional São Paulo. Então temos 6 colaboradores do governo geral, entre eles um conselheiro, visitando as 38 comunidades que compõem a província Nossa Senhora Aparecida. 39 com a comunidade do Suriname, que está fora do Brasil, mas essa comunidade terá uma visita posterior. Então eles estão visitando. No final do mês se encontrarão em Aparecida para a celebração e depois haverá uma reunião com o Conselho da Província Nossa Senhora Aparecida, juntamente com esses 6 visitadores, para que eles possam passar as impressões dele em relação às comunidades, o trabalho realizado, as dificuldades apresentadas, as alegrias, os desafios. Então tudo isso será feito um relatório e depois devolvido para a província. Currais Novos, no Rio Grande do Norte, celebrou o Jubileu da Esperança com os símbolos que representam esse momento tão especial para a Igreja Católica. A cruz jubilar e o ícone de Nossa Senhora da Esperança.
Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem da Ana Luísa Abreu. A esperança em Deus é a luz que ilumina a caminhada de muitos filhos e filhas do Pai. Essa certeza torna tudo melhor e mais leve, especialmente neste ano jubilar da paz e do amor. Alimentado por essa fé, o interior do Rio Grande do Norte, no nordeste do país, está em festa. E o motivo é singelo e bem especial. A paróquia de Santana, em Currais Novos, recebeu com alegria os símbolos do Jubileu da Esperança, a cruz jubilar e o ícone de Nossa Senhora da Esperança. A chegada dos símbolos marcou o início de uma intensa programação religiosa, que envolverá toda a comunidade paroquial em momentos de oração, reflexão e celebração ao longo do jubileu. Este tempo especial para a Igreja e para tantas famílias é um convite verdadeiro à conversão, à fraternidade e à solidariedade. Com o Ano Santo de 2025, dioceses e arquidioceses de todo o Brasil promovem eventos e peregrinações com os símbolos jubilares. Na paróquia de Santana, por exemplo, a programação começou neste final de semana, com uma acolhida festiva dos símbolos pelas ruas próximas à igreja. A alegria era visível entre todos os presentes. Jesus manso e humilde de coração. Logo após a procissão, foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo padre Sandoval Matias, vigário paroquial. Segundo ele, esse momento é carregado de significados e muita emoção. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui em Currais Novos, na paróquia de Santana, acolhendo os símbolos jubilares, a cruz e Nossa Senhora da Esperança, para fazer essa peregrinação aqui na nossa paróquia, rezando, louvando, agradecendo a Deus e a Maria por esse ano jubilar 2025, que nós sejamos sempre peregrinos de esperança, de fé e de alegria, contribuindo para que possamos viver um mundo melhor e mais fraterno. A peregrinação dos símbolos seguirá nos próximos dias por Currais Novos e outras regiões da Diocese de Caicó, levando a mensagem central do jubileu e mobilizando comunidades em oração e união, fortalecendo também o espírito de fé e fraternidade entre todos os fiéis. O Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha, localizado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, celebrou o centenário de canonização de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Agora você acompanha na reportagem da Cacilda Medeiros. O Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha da Arquidiocese de Natal preparou uma programação especial no período de 14 a 18 de maio para celebrar o centenário da canonização de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. A abertura da programação foi marcada pela celebração da missa na noite de quarta-feira, 14 de maio, na Igreja do Carmelo, presidida pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Ela foi declarada doutora da Igreja, doutora pelo seu testemunho de vida, pela sabedoria prática e deu uma grande contribuição à pequena via para a nossa espiritualidade, a infância espiritual, que é justamente não a via da infantilidade, mas da plena confiança em Deus. É a atual Santa Terezinha e continua ainda hoje a encantar o homem e a mulher de hoje, aos jovens, justamente porque ela, como São Agostinho, abre seu coração nos seus diários e com isso nos dá uma grande contribuição. Durante a celebração, um grupo de meninas vestidas caracterizadas de Santa Terezinha levou rosas até a imagem da santa. Para elas,
Foi um momento muito especial. Coisa muito importante para mim. Um momento vai ficar muito marcado na minha vida. Para mim é um momento muito especial que vai ficar muito marcado em minha vida, que eu também sou coroinha e para mim isso é muito especial. Nascida na França em 1873, Santa Teresinha de Lisieux, como também é conhecida, ingressou no Carmelo com apenas 15 anos de idade. Ela teve uma vida marcada pela brevidade terrena, pelo sofrimento e pelo constante oferecimento a Deus. Uma longa e bonita história de vida, que é resumida pela menina Isabela Ribeiro. Ela foi uma freira que espalhava o evangelho, tudo. E o símbolo dela era rosas. E antes dela morrer, as últimas palavras dela foi que ela queria que tivesse uma chuva de rosas e a gente, de certa forma, está representando ela aqui. Santa Teresinha se tornou padroeira das missões, embora nunca tenha saído do Carmelo. E mesmo mais de 100 anos após a morte, o testemunho dela continua a inspirar devotos mundo afora. Observando a pequena via, que é o caminho da entrega da confiança a Jesus, de tudo que temos e somos, buscando, mesmo na história de Santa Teresinha, né, com seu testemunho, viver essa pequena via no dia a dia. É um exemplo de, sobretudo, seguimento à vocação de ser missionário, de ser um discípulo de Cristo, levar e propagar essa palavra e, sobretudo, viver essa palavra. A Arquidiocese de Natal conta há vários anos com o Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso e Santa Teresinha, localizado no bairro de Emaús, no município de Parnamirim. As monjas carmelitas seguem os passos de sua santa padroeira, vivendo uma vida de oração, silêncio e serviço humilde à igreja. Santa Teresinha viveu foi a imitação de Cristo, né? Então, nós estamos no Carmelo para viver em obséquio de Jesus Cristo. Então, Santa Teresinha, ela viveu isso. Jesus é o centro da nossa vida. Então, o que Santa Teresinha viveu é o Evangelho. E o que nós tentamos viver hoje também é o Evangelho. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Em Brasília, a Fundação João Mangabeira inaugurou a livraria luso-brasileira Miguel Arraes e Mário Soares. O momento também contou com o lançamento do livro de Carlos Siqueira, Em Defesa dos Ideais do Socialismo Democrático. Quem nos traz detalhes desse momento é a Lohane Castro. A inspiração vem dos anos 1970, quando em plena Paris, dois grandes nomes da história política, Miguel Arraes e Mário Soares, mantinham uma livraria como símbolo de resistência em tempos de ditadura. Agora, o legado ganha uma nova versão em solo brasileiro, na quadra 304 da Asa Norte, em Brasília. É uma biblioteca com o nome de livraria, ou uma livraria com o nome de biblioteca. Mas ela é a mais antiga do mundo. É de 1830. E está em Paris e funciona até hoje. E esse ano estamos fazendo 100 anos de vida do Mário Soares, que já morreu, ex-primeiro-ministro de Portugal. Resolvemos homenagear como? Criando uma livraria luso-brasileira aqui no Brasil. É a única da América Latina. E aí a ideia é o que é? Atrair as pessoas para o mundo da leitura. Tirar um pouco do digital. Trazer as crianças das escolas públicas para cá. O objetivo é incentivar a leitura de livros físicos através de empréstimos, assim como funciona em uma biblioteca. Todo o acervo será de livros em português, vindos de países que compartilham a mesma língua. A ideia não é vender, aqui não vamos vender nada porque nós não temos fins lucrativos. A ideia é o seguinte, nós vamos emprestar os livros e vamos aceitar a doação, quem tem acervo que não tem onde pôr os livros, vamos aceitar a doação aqui. Vender não é o nosso projeto, porque não tem fins lucrativos. Tudo que a gente faz na Fundação é do povo, dinheiro público para o povo, dinheiro do povo para o povo.
Por exemplo, a faculdade que nós temos aqui, são 600 alunos por ano, 600 bolsas gratuitas de gestão pública. O evento reuniu lideranças políticas, intelectuais, escritores e apaixonados por leitura. A inauguração foi marcada também pelo lançamento do livro Em Defesa dos Ideais do Socialismo Democrático, de autoria de Carlos Siqueira, presidente do Conselho Curador da Fundação João Mangabeira. Tem dois formatos. Tem um formato que vende livros, normalmente, de todos os países que falam português. Então tem Guiné, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, enfim. E tem também um pedaço que nós vamos receber doações de quem, como todo mundo tem vários livros em casa, às vezes não tem onde deixar, nós vamos deixar aqui e emprestar para as pessoas que não têm oportunidade. Elas vão trocar, pegam, anotam, emprestam, leem e devolvem, né? Sempre literatura portuguesa. O reitor do Santuário de Trindade, Padre Marco Aurélio, foi um dos convidados para a inauguração. Mas além de apoiar o incentivo à leitura, o redentorista foi com uma missão especial: convidar autoridades brasileiras para a Romaria de Trindade e a chegada do sino Vox Patris em Brasília. E nessa oportunidade eu também venho para convidá-los para a Romaria do Pai Eterno. Já tendo feito isso no gabinete do ministro também, do vice-presidente, mas aqui nesta informalidade desse encontro em que nós estamos lançando um livro, poder compartilhar com eles deste momento e fortalecer aquilo que nós somos. Trindade tem uma representação muito bonita do turismo religioso para o Brasil. Nosso santuário representa de fato o amor do Pai Eterno para cada filho, para cada filha. Então, estar aqui realmente marca mais um momento, mais um instante essencial dessa preparação da Romaria do Pai Eterno, que nós estamos caminhando rumo a esse lindo momento que será a grande Romaria do Divino Pai Eterno. E claro que eu aproveitei a oportunidade para perguntar ao presidente do Brasil em exercício se ele toparia conhecer a Romaria em Trindade. Primeiro, agradecer ao Padre Marco Aurélio pelo convite para participar da Romaria. Eu quero assumir um compromisso aqui. Se eu não conseguir na Romaria, eu irei na primeira oportunidade na Santa Missa, em Trindade, né? Cidade importantíssima, e destacar também, além da fé, né? E nós estou indo com alegria e honra participar da introdução do Papa Leão XIV, representando o Brasil, o presidente Lula, e destacar também a importância do turismo religioso. O ano passado foram quase 4 milhões de romeiros. Isso é importante para a cidade, para a região, para o estado. Então, estarei, se Deus quiser, na primeira oportunidade participando da Santa Missa. O Brasil é o maior país católico do mundo. Então é muito importante a gente fortalecer a nossa fé. Meu saudoso papai dizia: os católicos não nascem, fazem-se. Essa é uma escalada difícil. Então é preciso a gente deixar um tempinho para a vida espiritual, para fortalecer a nossa fé. O sino Vox Patris está previsto para chegar em Brasília no dia 31 de maio, onde teremos uma cerimônia especial. Mas isso é assunto para outra reportagem. Dia 31, aqui em Brasília. Nós queremos conectar as pessoas com esse grande instrumento de fé. O sino tem uma singularidade, tem uma representação bonita no ambiente litúrgico. Então, receber aqui, trazer para Brasília o maior sino que badala do mundo é, sem dúvida, um símbolo sagrado, um símbolo que conecta o Santuário do Pai Eterno com o que representa Brasília, naquilo que é a gestão, a administração do nosso país, com todas as lideranças que aqui estão. É uma forma também de pedir bênçãos do Pai Eterno para todos os ambientes, para que de fato as pessoas que aqui estão envolvidas possam celebrar dignamente a sua missão, promover o bem, a justiça, promovendo a paz. Todo o trabalho de evangelização que acontece daqui do Santuário Basílica acontece graças à colaboração de muitas pessoas. Se você já faz parte dessa família de amor, muito obrigado. Se você ainda não faz parte,
Entre em contato conosco no telefone que aparece aqui na nossa tela e se cadastre. Você colabora conosco neste processo de evangelização. Agora, vamos conhecer mais um exemplo de amor de Cristo. Segundo os ensinamentos de São Francisco de Assis, um grupo de frades promove um pouco de dignidade à população pobre em Recife. Pelo menos 200 pessoas em situação de vulnerabilidade recebem uma vez por semana comida, acolhimento e o conforto da palavra de Cristo. É a forma que os religiosos e voluntários encontraram para ajudar aqueles que muito precisam. Quem traz detalhes para a gente é a Simone Oliveira. Alimento para a alma, a Eucaristia, e para o corpo, o pão abençoado pelo santo protetor dos pobres. Assim acontece todas as terças-feiras no Recife, através do projeto Amigos de Santo Antônio. Santificado seja o vosso nome, venha a vossa lei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Este projeto é um fortalecimento da fraternidade, né? Seguindo o exemplo de Santo Antônio, que cuidou dos pobres. E a nossa fraternidade se dá juntamente com os pobres, nós, os preferidos do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das características de Santo Antônio era que ele sempre dava os pães para aquelas pessoas que chegavam na porta necessitadas de fome. Dava o pão da palavra, porque era um homem muito estudioso, mas também sempre alimentava com o pão material. E as pessoas eram alimentadas espiritualmente e também alimentava a sua fome. Aqui também, como seus irmãos, né, frades menores aqui no convento de Santo Antônio, nós também repetimos essa ação, levando o pão da palavra, mas também o pão material para esses irmãos que tanto precisam, né, ser alimentados para que possam ter forças todos os dias para lutar e para conquistar garantias de vida, melhoria de vida. Nós estamos aqui repetindo este ato. Vós sereis os meus amigos, se seguir de meus preceitos. Cerca de 200 pessoas em situação de rua ou em extrema vulnerabilidade social participam da ação. O projeto Amigos de Santo Antônio nasceu na pandemia e oferece sopa, pão e munguzá para aqueles que são atendidos. Às terças-feiras se tornaram dias de esperança. Toda terça-feira eu venho, pego sopa, pego o que tem e levo para casa, para mim e meus netos. Se não for isso, a gente passa fome. Já aqueles que servem aos pequeninos, dedicando algumas horas da rotina agitada, a recompensa vem como forma de agradecimento. Poder entregar um pouco para essas pessoas, uma vez que nós estamos dentro de uma possibilidade, dentro de uma oportunidade, com alguns privilégios. Então, fazer parte desse processo aqui no convento, quando é um local que a gente é muito acolhido, já nas nossas necessidades de entregar algo. E eu sinto essa necessidade de entregar algo para a sociedade, esse lugar que eu também faço parte, né? Então não dá para se tornar invisível, nem deixá-lo ser invisível, quando a gente tem uma consciência mínima desse coletivo, de viver na coletividade. A ação da acolhida dos irmãos no convento Santo Antônio depende de doações para ser realizada. Mais informações do projeto Amigos de Santo Antônio através do Instagram, Convento Santo Antônio Recife. E por falar em boas ações, é hora de conhecer mais sobre o trabalho realizado na Casa Madre Teresa, em Caxias, no Rio Grande do Sul, que desde o século passado atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. O repórter Alain Ribeiro fez uma entrevista com uma representante da instituição e você acompanha agora.
A Casa Madre Teresa é uma instituição assistencial sem fins lucrativos, vinculada à paróquia Santa Teresa d'Ávila da Catedral de Caxias do Sul. Desde 2000, atua no acolhimento e no suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo idosos, gestantes, pessoas com HIV e em situação de rua. Sobre isso eu converso hoje com a Silvana de Conto, que é coordenadora da casa. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, Silvana, é justamente como surgiu a ideia do Pão da Vida e qual foi o papel do sociólogo Betinho na criação da instituição. Oi, Alan. Bom, primeiramente só queria dizer que é uma alegria muito grande falar sobre a Casa Madre Teresa, tá? E dizer assim que o Pão da Vida, ele nasceu de um profundo sentimento de solidariedade com as pessoas mais pobres, tá? Ele começou em 1993 com um grupo de senhoras da Catedral Diocesana, juntamente com o pároco da época, né? E ali foi justamente onde que começou o trabalho do sociólogo Betinho, tá? Então, ela se engajou-se no comitê, tá? Da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, e só que eles não ficaram muito nesse processo, tá? Em seguida, o grupo se desvencilhou do comitê, e ele começou a atuar exclusivamente como igreja, né? Então, nesse primeiro momento, tudo começou numa pequena área cedida pelo cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, que serviu um sopão, né, de segunda a sextas-feiras, que era preparado pelos voluntários, né? E que atendia cerca de umas 60 pessoas. Já 3 anos depois, 1997, o Pão da Vida ele ganhou um novo espaço, né? E esse espaço foi cedido pelas Irmãs São José, que foi no térreo da Casa Nazaré. Mas com o passar do tempo, a coisa foi crescendo o número de voluntários, e os serviços foram sendo aperfeiçoados. Até que no ano 2000, tá, um casal de paroquianos aqui da Catedral, ele fez uma doação muito especial. Eles doaram uma sala térrea, mais o primeiro andar, né, de um prédio, para que o Pão da Vida pudesse se estruturar melhor e expandir suas ações. Foi assim que surgiu a Casa Madre Teresa, né, consolidando assim a nossa missão de servir aos mais necessitados, sempre com amor e dignidade, né? Silvana, o que eu queria perguntar era justamente isso, né? Como Madre Teresa de Calcutá inspira o trabalho realizado? Então, eu vou dizer assim, com esse novo espaço, a casa, como eu já falei, passou a se chamar Casa Madre Teresa, em homenagem a hoje Santa Madre Teresa de Calcutá, né? E por quê? Mas por que esse nome? Em função do amor, vamos dizer assim, da doação que foi marcada no trabalho dela, né? E também pelo testemunho dela e de toda a congregação, né? Então, aos mais pobres. Então, isso serviu de inspiração para colocarem o nome da casa, o nome onde nós estamos até hoje, desde 2000, para a Casa Madre Teresa. E eu tenho uma leve lembrança que foi necessário, na época, o pároco e mais algumas mulheres irem até a Bahia pedir permissão, né? Porque nós estávamos usando o nome da Santa Madre Teresa. E foi concedida a permissão, sim, mas tinha que ser de acordo como ela sempre lidou entre os pobres, ajudar os mais pobres. Silvana, eu queria que você comentasse agora um pouquinho da missão de vocês, né, do dia a dia. Como é que a casa ela se relaciona com a comunidade da cidade? Bom, como é que eu vou dizer assim? A nossa principal missão é servir os pobres, né? É como a irmã fazia, a Madre Teresa de Calcutá fazia, entre os pobres e os mais pobres, oferecendo apoio,
dignidades àqueles que mais precisam. Mas a nossa atuação vai além da assistência material, né? Porque a gente ajuda com muita coisa, né? Nós buscamos acolher, escutar e proporcionar, assim, até esperança a cada pessoa que chega até nós. E essa relação, e a relação nossa, assim, com a comunidade, ela é fundamental para esse trabalho. A Casa Mãe Teresa, ela é fruto da solidariedade, né? E tudo que realizamos só é possível graças ao envolvimento dos nossos voluntários, que nós somos em torno de 65 voluntários, benfeitores, os paroquianos da catedral, médicos, porque nós temos também farmácia, né? Então, os médicos fazem as doações para nós de medicamentos, né? Então, assim, a gente sempre está de portas abertas, tanto para quem precisa, tanto de ajuda, quanto para aqueles que querem nos ajudar. Eu acho que esse vínculo, né, com a comunidade é o que mantém viva a nossa missão vou dizer, que é de amor e bastante serviço. Bom, Silvana, a gente agradece a sua entrevista, parabéns pelo projeto. Eu acho que deu para ter uma dimensão do quanto ele tem ajudado as pessoas aí em Caxias do Sul, e o que a gente deseja é justamente que ele possa continuar nessa rede de ajuda aos mais necessitados aí na cidade, viu? Parabéns. Alan, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouco do nosso serviço. Que Deus abençoe a ti e a todos que estão nos acompanhando e que possamos sempre estar juntos, seguindo firmes, né, para fazer a diferença, porque a gente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do Redentor. Até breve.